Olá pessoal, bom dia, meu nome é Andressa Costa, sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café. Hoje nós estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre trânsito, trazendo aqui como convidados nosso amigo Salles Pereira, trabalha no Detran, como técnico em trânsito, na área de educação para o trânsito. Tudo bem, Salles? Tudo bem, bom dia, doutora Andressa. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Por nada, é um prazer recebê-lo aqui. Fale um pouquinho sobre você para nós. Bom, rapidamente, assim, né, eu trabalho há 18 anos no Detran, já passei por vários setores, já tive várias experiências dentro do órgão e hoje eu espero poder trazer isso de maneira a contribuir aí com seus seguidores, com as pessoas que acompanham aqui o seu canal, para que eles possam ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor nos seus deslocamentos, né, no dia a dia, que é aquilo que todos nós precisamos. Exato. Hoje o trânsito é um assunto que está em alta. Na verdade, é a necessidade de evolução do condutor em relação às temáticas que dizem respeito a trânsito. Salles, na sua opinião, o que é necessário realizar ou fazer para que o condutor dos dias de hoje tenha mais consciência nas vias? Eu acredito que assim, o desafio maior é a questão da evolução das leis de trânsito, né? Os decretos, resoluções e uma série de coisas que estão a cada semana mudando. A área de trânsito em si, ela tem essa característica. Tem alguns estudiosos, alguns especialistas em legislação de trânsito, que eles falam que o Código de Trânsito parece uma coxa de retalhos remendado. Então isso causa uma dificuldade muito grande. Então, assim, dizer para o leigo que ele precisa estudar, eu acho desnecessário, mas essa consciência, ela vem realmente do bom senso de entender aquilo que causa risco às pessoas, as coisas mais perigosas que são praticadas no trânsito, que todo mundo, né, tá careca de saber. E uma das coisas mais impactantes, do meu ponto de vista, nessa consciência, são as gerações anteriores. Você pegar um vô que dirige, pegou a sua carteira numa época que a legislação era outra, um pai que dirige, que também tem essas características, vícios e tudo mais, eles influenciam muito mais do que um professor de autoescola, de centro de formação de condutores. Então eu acredito que ter essa visão, esse olhar, essa percepção de que não se deixar ser influenciado por aqueles que já fazem o que é errado, eu acredito que seja um dos pontos mais importantes da pessoa ter consciência. É verdade, até porque as pessoas, a maioria dos candidatos, até identificávamos isso enquanto examinadora do Detran, na época eu trabalhava no Detran, muitas pessoas estudavam para passar para o exame, né, Salles? Acreditava que a necessidade de respeitar as normas era apenas para avaliação, quando na verdade é necessário pontuar esse conhecimento para a vida, né? Sim. Até porque, como sempre estamos falando aqui no canal, é mais importante você construir um jovem do que reformar um homem, né? E diante dessa cinemática que nós estamos enfrentando, de grandes acidentes no trânsito, muitas autuações corriqueiras no trânsito, embriaguez ao volante, condutores que dirigem sob efeitos de entorpecentes, o que você, como condutor, mais identifica no teu dia a dia no trânsito? Eu vejo o uso do celular. O uso do celular é o que você, todo momento, você para num semáforo, você olha pro lado esquerdo, olha pro lado direito, as pessoas estão com a cabeça baixa, fazendo o quê? Usando o celular, o semáforo abre, a pessoa demora para retomar, ou ela retoma o celular na mão e vai conduzindo, e existem estudos que mostram que isso é um comportamento equivalente a dirigir alcoolizado. E as pessoas acabam meio que fazendo vistas grossas para isso, já meio que se tornou um hábito. Você vê que se tornou um hábito das pessoas estar o tempo todo com o celular e na hora de dirigir não consegue fazer diferente. Então, hoje as tecnologias, nesse sentido, têm trazido um risco maior para o trânsito, na minha opinião. E é verdade, até porque se pararmos para analisar, muitas pessoas acreditam que aquilo que é comum é normal, quando na verdade não é. Então, muitas pessoas que eu converso aqui no escritório até comentam comigo:
mas por que eu vou mudar, Andressa, se todos os dias eu percebo isso, até motoristas de ônibus, enquanto dirigem, manuseiam o celular. Só que nós precisamos identificar que não é porque é comum que é normal. Então, a necessidade de mudança, ela deve ser contínua, deve ser constante, e há necessidade também que as pessoas ensinem para o filho, para que o pai seja um reflexo para o filho, seja para o filho, para o sobrinho, para a esposa, para o esposo, e uma mudança pequena que aconteça faz uma diferença enorme no nosso dia a dia. Em relação à mobilidade urbana sustentável, nós identificamos um grande fluxo de veículos nas vias e isso tende a aumentar, né, Salles? A gente identifica que existem famílias que têm 3 filhos, se os 3 filhos têm habilitação dentro de casa, cada um vai querer ter um carro, né? Então, o que você diria para nós, para os espectadores que estão nos vendo agora, o que seria interessante nessa questão da mobilidade urbana, tanto sustentável quanto apenas a mobilidade urbana mesmo em relação a esse assunto? Que cada pessoa que tira sua CNH quer comprar um veículo. Tá. Antes de continuar, só queria deixar claro que hoje eu estou aqui dando minha opinião pessoal, minha visão pessoal em relação ao assunto. Sim. Não estou aqui representando o Departamento de Trânsito. Em relação à mobilidade urbana, essa é a pergunta, né? Uhum. O que a gente percebe é que a gente não pode sair falando simplesmente faça A ou faça B, sendo que a gente não conhece a realidade de todos. Nós temos pessoas que moram em grandes centros, nós temos pessoas que moram em cidades de médio porte, de pequeno porte, tem pessoas que moram em regiões de chácara, de sítio, fazenda, então cada um tem a sua realidade. Então não existe uma receita de bolo que vai atender todos nós. Que vai resolver a situação, né? O que eu vou falar aqui, ele é mais direcionado para grandes centros. Então, na minha opinião pessoal, eu vejo assim que a pessoa precisa colocar como prioridade a utilização de transporte público, mas não é uma realidade de todos. Então, nesse sentido, eu vejo que os aplicativos que nós temos aí, os mais famosos, né, os motoristas de aplicativos, são uma excelente alternativa, porque a pessoa compra um carro que vai servir a muitas pessoas durante o dia. Então, eu vejo assim que a gente prestigiar esse tipo de serviço nos grandes centros é uma boa alternativa para quem não pode estar com o transporte público. E tem gente que fala assim, mas eu não vou conseguir, é muito caro. Mas se você botar na ponta do lápis, uma família com 3 filhos, pai, mãe, 3 filhos, 5 carros. Se você for analisar as despesas fixas de todos esses veículos, de impostos, de seguro, de combustível, infrações de trânsito que podem acontecer, gastos de manutenção que são necessários, se você for pôr na ponta do lápis, é possível, bem possível mesmo, que saia muito mais barato andar com um aplicativo do que você manter um carro. Então, cada um tem sua realidade, mas hoje eu vejo muito essa questão. Para pessoas que moram, por exemplo, em cidades litorâneas, é muito fácil a pessoa poder se deslocar de bicicleta. Não existe sobe e desce, realmente é uma boa alternativa. Mas para pessoas em grandes centros, por exemplo, eu moro em Curitiba. Curitiba é um sobe e desce. Se eu for trabalhar de bicicleta, eu vou chegar suado no meu trabalho. Nem todo mundo tem condições de chegar no trabalho, tomar um banho, de colocar uma roupa limpa. Então tem todas essas questões, que precisam ser pensadas. Mas a questão, hoje eu vejo do motorista de aplicativo ser uma boa opção. Além de você estar abençoando a pessoa que está ali, ganha pão, eu olho para um motorista desse, eu olho assim, ele está dividindo uma bênção que ele teve, que é o seu veículo, comigo. Então eu vou prestigiar o trabalho dele. Então é uma boa forma, eu vejo hoje, de contornar esse problema. Além do fato de você não ter um veículo ali parado o tempo todo, estacionado em algum lugar, ocupando espaço. A pessoa levou aquele cara ali, já vai para outro lugar e não vai ficar ali congestionando o fluxo de espaço dos ambientes de trabalho, dos estacionamentos e etc. E sem dizer que você, num aplicativo, você não fica condicionado ao estresse do trânsito, né?
aquele motorista Sim. do aplicativo realmente ele serve como um instrumento, né, para abençoar a sua vida, porque além de enfrentar as dinâmicas do dia a dia, da configuração do dia dele, ele também está ali transportando você, levando você para os mais variados locais que você necessita e está contribuindo aí com a nossa sociedade e até mesmo com a questão da mobilidade urbana. É verdade, bem relevante o argumento. Aqui em Araucária nós identificamos que nós possuímos mais de 100 quilômetros de ciclovias. Vimos que houve investimento nessa área, mas a gente consegue identificar que é como você disse, cada região possui suas peculiaridades, né? Suas particularidades. Então, pessoal, é isso. Eu vejo que há uma extrema necessidade de atentarmos para os nossos sentimentos desejáveis nas vias. Há uma necessidade muito grande de demonstrar a importância do nosso papel no trânsito. Por isso, eu quero te agradecer, Salles, pela tua presença aqui. Foi de extrema importância o que você nos disse, tende a agregar com o nosso dia a dia. E hoje, pessoal, trazendo o Salles Pereira aqui, o Salles é muito amigo meu e eu trouxe ele aqui porque nós temos algo em comum também, além do trânsito. Nós nos conhecemos na cidade de Colombo, na Ciretran, e o Salles entrou na minha vida de uma forma inicial no Detran, quando eu comecei com um curso de integração. Ele foi meu professor, meu instrutor. E quando saí, ele era examinador, estava lá examinando diversos candidatos. E eu fui prestar apoio a Colombo e tive a honra de ficar aquela semana ali com ele. Deus colocou na minha vida o Salles para que contribuísse com uma palavra de fé. Era um momento difícil para mim, era a última semana que eu estava no Detran e o Senhor sabe todas as coisas. Ele, como um homem cristão que também adora Jesus, teve o seu processo no dia a dia, na vida dele, e eu quero que você conte um pouquinho para nós a respeito da sua trajetória na vida, com os obstáculos que se apresentam no dia a dia, tanto como um cidadão de fé, de amor, tanto como na sua vida no trabalho. Fale um pouquinho para nós a respeito desse processo Sim. com Cristo. Então, assim, eu costumo dizer que o maior inimigo nosso somos nós mesmos. E dentro desse processo de autoconhecimento, de busca pela palavra de Deus, pela busca de conhecimento da área mesmo psicológica, né? Da área filosófica, enfim, todas essas áreas que nós buscamos conhecimento, elas foram agregando várias percepções e chegou um momento da minha vida que as coisas começaram a mudar, comecei a tomar decisões, comecei a melhorar em questão de caráter, enfim, uma série de coisas. Só quem me conhece há muitos anos sabe a transformação que Deus proporcionou na minha vida, usando não somente a palavra de Deus, mas o conhecimento que Ele permitiu que os homens tivessem. E dessa maneira foram sendo eliminadas várias coisas e chegou um momento da minha vida que eu ainda lutava contra alguns detalhes que eu luto até hoje. E um deles era querer fazer as coisas do meu jeito, era querer fazer as coisas pela força do meu braço. Então, foi indo nessa situação até que chegou um momento em que Deus permitiu que eu tivesse um AVC isquêmico. Logo depois que a gente se conheceu, você saiu que mais ou menos que época do Detran? Você lembra o mês e o ano? Eu saí em outubro, 4 de outubro de 2021. Então, no dia 20 de outubro de 2022, um ano depois eu tive esse AVC isquêmico. Então ali foi um início de uma oportunidade que Deus me deu de trabalhar nessas questões, né, de querer fazer as coisas pela força do meu braço. Ali foi quando Deus disse assim para mim: você não é nada, você tem que baixar a bola, você tem que colocar a sua vida, o seu propósito nas minhas mãos. E daí ali Deus me arrancou de lugares que eu estava trabalhando. Por exemplo, eu estava trabalhando no Detran de Colombo, eu estava igual o Jonas lá, fugindo do meu propósito. Então Deus me tirou, colocou em outro lugar e tudo mais. Então hoje eu vejo assim, o maior inimigo somos nós mesmos. Eu repito, e eu luto com isso diariamente, com essa questão de, poxa vida, olha aqui eu de novo tentando fazer as coisas do meu jeito, olha eu de novo esquecendo de orar, olha como isso é complexo, e é simples, mas eu acabo tornando complexo. Então, dentro do Detran mesmo, em 18 anos, eu passei em 10 setores trabalhar.
Então, às vezes eu fico pensando, por que que eu fiz isso? Por que que eu trabalhei em tantos lugares? Por que que eu mudava tanto de lugar? Então, hoje mesmo, eu passei por situações no meu trabalho que eu comecei a sentir essa vontade. Falei, pô, não quero mais trabalhar aqui nesse lugar. Eu falei, mas por que que você não quer trabalhar mais aqui? Olhe de novo. Então, sabe aquela luta diária e constante que por mais que você entregue sua vida a Deus, você tem certas coisas que parece que te perseguem. E somente entregando a Deus todas as nossas lutas, todas as nossas necessidades diárias, que nós vamos ter a certeza que nós estamos caminhando para o propósito que Ele nos fez para ser enquanto nós estivermos aqui na Terra. Então, hoje eu digo que essa é a maior dificuldade assim, que eu tenho, e a maneira de resolver não tem outra que não seja conversando com Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, estudando a palavra de Deus e atento aos sinais, as várias maneiras que Deus usa para falar com a gente. Muitas vezes Ele usa pessoas, às vezes Ele usa o silêncio, e quando você não está atento, até um AVC pode fazer com que você comece a ouvir o que Ele quer para você. É verdade. E eu vejo que através do teu propósito você também acabou alimentando o teu canal, né, Salles? Porque você tem um canal que se chama O Que Falta Ser Dito, é o canal do Salles Pereira, pessoal, muito interessante. As mensagens bíblicas tendem a enobrecer a nossa alma. Quando ouvimos, nos sentimos diferentes. E a proposta é realmente essa, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Quando Jesus entrou na minha vida, mudou tudo. Tudo foi transformado, né? Eu falava com o Salles agora há pouco, quando eu saí do Detran, me disseram, não vai vencer, vai perecer, vai se arrepender, não é isso. Mas eu digo, quando há uma palavra sobre a tua vida, Deus transforma tudo. E eu sempre acreditei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E assim tem sido. A minha vida tem sido uma transformação diária, o meu propósito é diário, a minha missão é diária. Falava com o Salles que sobre propósito. O propósito não é você viralizar na internet, nem se tornar uma pessoa famosa ou rica. É apenas você cumprir a sua missão. E hoje, para continuar com o nosso belo hábito, eu vou fazer uma leitura com vocês e encerraremos com a nossa oração, tá bom? Desde já eu agradeço a presença do nosso convidado, Salles Pereira. Eu que agradeço o convite. Abençoe a sua vida infinitamente, porque sei que você é um homem de honra, é um homem de Deus, está seguindo os propósitos que Ele tem para com você e com certeza o resultado é certo. E falando em propósito, eu estou no meu canal fazendo a gravação. A ideia é fazer várias temporadas falando justamente sobre propósito, baseado naquele livro Uma Vida com Propósitos. Então eu e a minha noiva, a professora Natália, nós estamos aos domingos, às 10 horas da manhã, trazendo sempre um capítulo desse livro para realmente ajudar as pessoas a encontrar o propósito delas também. Então fica também um convite aí, aqueles que quiserem se inscrever no meu canal e acompanhar essas lives, com certeza vão edificar muito a vida de vocês. E é lindo demais, gente. Assistam, compartilhem, comentem, porque realmente necessitamos de sabedoria. O conhecimento encurta caminhos. Por isso, precisamos mais agradecer às pessoas que estudam, que têm uma leitura constante, porque nos dias que não podemos ler, temos pessoas abençoadas como o Salles, como outros protagonistas que vêm aí nos enobrecendo a cada dia. Eu vou fazer a minha leitura bíblica hoje aqui com vocês. Em breve faremos a nossa oração e finalizaremos, tá ok? Hoje, antes de iniciar toda a gravação, o Espírito Santo falou comigo. No meu coração, eu iria trazer uma palavra que estava em Jó. Mas chegando aqui para gravar, o Espírito Santo falou para mim, não é Jó, é em João. E é João capítulo 10, versículo 4 e 5. Eu vou ler aqui para vocês e logo nós finalizaremos, tá bom? João 10, versículo 4 e 5 diz assim: Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Então hoje a palavra diz que
Jesus deixa as 99 e vai atrás da ovelha que estava perdida. Que sejamos sempre ovelhas dele, que ele é o nosso bom pastor. Jesus nunca vai te deixar faltar nada, jamais. A botija vai encher. Ainda que as pessoas possam rir do seu estado hoje, talvez porque perdeu o emprego, talvez porque não alcança os objetivos na vida, saiba, o tempo não anula a promessa. Então, se ele te prometeu, pode passar o tempo, pode passar anos, mas a pedra, quem coloca no caminho somos nós. Quando ele determina, eu vou tirar a pedra e vou fazer a obra vai acontecer. Assim aconteceu conosco, né, Salles? Sou eu quem determino. Então, quando ele não diz que chegou ao fim, é porque realmente não chegou ao fim. Se você hoje está assistindo essa mensagem e se sente num barco sem saída, não vê solução no teu caminho, acredite, vai mudar, vai acontecer. Comece a declarar sobre a sua vida, comece a declarar sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Muitas pessoas têm a mentalidade fechada, limitada àquilo que nós, seres humanos, podemos. Porém, Deus é o dono do impossível. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Então, ainda que você não acredite, comece a declarar vitória, porque é a vitória que você vai enxergar. Chegue na sua casa e diga, eu tenho uma casa abençoada, eu tenho um filho abençoado, eu tenho um esposo abençoado, a minha esposa é abençoada e a minha vida é uma bênção. A partir desse momento, Jesus entrará com providência, porque Ele é o dono do milagre e o extraordinário acontece quando Ele chega. Um dia, quando alcançarmos a marca ali de 100 inscritos, eu vou contar o meu testemunho, como já prometi, e todos saberão como foi que a examinadora Andressa largou o órgão de trânsito e veio abrir o escritório de advocacia Andressa Costa, mesmo com medo, mesmo ouvindo que eu não seria nada e não teria nada, porque não tenho nome e não tenho dinheiro. Mas quando Jesus te chama, não é sobre isso. É sobre algo maior. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, apenas siga o teu processo. Vamos fazer a nossa oração e logo encerramos, tá ok? Curva a sua cabeça onde estiver e se puder, e ore comigo. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade, Senhor, de receber outro convidado especial, o Salles Pereira. Paizinho, esteja com ele durante esse processo, durante a trajetória. Esteja conosco aqui que estamos gravando, Pai. Que possamos ser sempre instrumentos nas Tuas mãos. Pai, muda as nossas mentalidades. Mostra para nós que somos limitados, mas quando se trata do impossível é contigo. Jesus, nós não somos capazes, mas o Senhor trabalha na nossa incapacidade. Por isso nós declaramos, Jesus, esteja conosco passo a passo, que possamos ver a diferença dia após dia. Jesus, que quando o Senhor é a referência, tudo dá certo, porque não se trata de nós, se trata do Senhor. Não se trata do que nós fazemos, mas se trata daquilo que o Senhor fez por nós. Então te agradecemos em tudo, Jesus. Permanece conosco, atinge os teus filhos que estão aqui assistindo esse vídeo. Pai, abençoa a semana, abençoa os dias, multiplica, Senhor, o azeite da botija, coloca amor, coloca relacionamento nos corações. Obrigada por tudo, Jesus. E desde já te agradecemos no teu nome santo. Amém. Eu agradeço a você que assistiu o conteúdo até o fim. Permaneça conosco. Se você gosta de conteúdos assim, se inscreve no canal, comenta, compartilha e fique aqui. Se você precisa de uma palavra de fé, escreve ali, comenta que nós faremos uma oração especial para você. Obrigada e até segunda no Advocacia com Café.